São Paulo se junta a outros 7 estados e decreta emergência para a dengue. E você vai ver também. Governo avalia a proposta para permitir que trabalhadores do setor privado obtenham consignado sem autorização da empresa empregadora. Em meio às buscas por fugitivos de Mossoró, que chegam ao 21º dia, mais 2 presos conseguem escapar de presídio de segurança máxima, desta vez em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Acontece hoje a Super Terça, que reúne primárias em até 16 territórios dos Estados Unidos e deve consolidar Joe Biden e Donald Trump como favoritos para a corrida à Casa Branca. E ainda, Organização Meteorológica revela que este El Niño é um dos mais fortes já registrados. Altas temperaturas devem permanecer até maio. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você. Seja bem-vindo a essa edição. Chegamos ao vivo naquele nosso horário de sempre, 1h04 para te atualizar, é claro, sobre as notícias que estão em destaque no Brasil e no mundo. Vem comigo. São Paulo, gente, decretou hoje estado de emergência para a dengue. Já foram registrados mais de 138 mil casos e 31 mortes por conta da doença. Vamos olhar melhor para esse avanço. A decisão de decretar estado de emergência para a dengue foi tomada pelo Centro de Operações de Emergências, coordenado pela Secretaria Estadual da Saúde. A medida veio após São Paulo atingir 300 casos confirmados da doença para cada grupo de 100 mil habitantes nos últimos dias. O decreto permite que os gestores públicos destinem recursos para combater a doença com maior celeridade e sem necessidade de licitação. Segundo dados divulgados pelo painel de controle da doença da Secretaria Estadual de Saúde, nesta segunda-feira o estado já registrava 31 mortes causadas pela dengue. De acordo com a pasta, outros 122 óbitos ainda seguem em investigação. Os casos chegaram a 138.259, sendo 169 considerados graves. As mortes confirmadas foram registradas em 21 municípios desde o começo do ano. Na capital, além das 2 pessoas que morreram pela doença, outros 27 óbitos estão em investigação. Os casos chegaram a 32.212. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, a maioria das infecções está concentrada em 15 bairros que estão em epidemia de dengue, distribuídos pelas zonas Norte, Sul, Leste e Oeste. Em 25 de janeiro, o Ministério da Saúde divulgou a lista dos cerca de 500 municípios brasileiros que deveriam receber doses do imunizante num primeiro momento para vacinação do público-alvo, da faixa entre 10 e 14 anos. Além das vacinas, é importante a população tomar os cuidados para evitar os focos do mosquito, evitando que fique água parada sem proteção, que pode servir como criadouro de mosquitos. Mudando de assunto, o presidente Lula se reúne hoje com senadores para discutir pautas prioritárias do governo. A reunião é para aproximar executivo e legislativo em ano apertado pelas eleições municipais. No Palácio da Alvorada, o presidente Lula recebe o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e líderes partidários. No último dia 22, o presidente prometeu um encontro semelhante com líderes da Câmara dos Deputados em meio às reclamações sobre a articulação política do governo com parlamentares. Na época, o chefe do Executivo prometeu dialogar mais com o Legislativo. A aproximação pretende garantir a aprovação de pautas prioritárias para o governo neste ano, entre elas o projeto de lei que trata da reoneração gradual da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento em 17 setores da economia. Na última semana, o governo Lula publicou uma medida provisória para editar o texto para reonerar aos poucos as áreas econômicas. No mesmo dia, foi lançado um projeto de lei para desonerar, de forma parcial, a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento. A proposta é considerada fundamental para aumentar a arrecadação e ajudar o governo a atingir a meta de déficit zero. Com essas movimentações, a expectativa do presidente da República é de melhorar a relação com o Congresso Nacional e facilitar a tramitação da proposta do governo, já que a publicação da MP no fim de 2023 foi vista como uma atitude dura da ala econômica contra uma decisão do Legislativo. O governo quer que a nova ferramenta FGTS Digital, que foi lançada na semana passada, possa ser usada para obter consignado privado.
A ideia é substituir a modalidade pelo saque aniversário. O governo federal tem uma proposta para permitir aos trabalhadores formais do setor privado utilizarem a plataforma do FGTS Digital para obter empréstimos consignados sem precisar da autorização da empresa empregadora. Essa possibilidade ainda está em discussão pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia. A iniciativa, que visa impulsionar o crédito consignado para os trabalhadores do setor privado, pode representar uma maneira de compensar a eventual extinção do saque aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. No consignado privado, a ideia é que o trabalhador possa contrair empréstimos com garantias de valores depositados no FGTS, o que reduz o risco de inadimplência para as instituições. Com isso, elas poderiam ofertar o crédito com as melhores condições do mercado. Já o saque aniversário também pode ser visto como uma solução para uma emergência financeira, como quitar uma dívida com juros altos. A diferença é que o valor movimentado é do próprio trabalhador. O saldo sacado, usado em investimentos, também poderia render mais que o FGTS. O problema é que o trabalhador que opta pelo saque aniversário deixa de ter direito aos valores do FGTS em uma eventual demissão. Atualmente, cerca de 15 bilhões de reais estão comprometidos como garantias para empréstimos bancários. Empréstimo consignado sem precisar da autorização da empresa empregadora. Pois é, vamos recapitular um pouco mais sobre isso, sobre essa proposta que está em discussão e pode ser lançada na plataforma do FGTS Digital. Isso para compensar de alguma forma aí uma eventual extinção do saque aniversário que o governo já fala há tempos. Caros trabalhadores, e quando mexe no bolso, ou melhor, quando ameaça mexer nos nossos direitos, os direitos dos trabalhadores, o melhor é saber de que forma irá impactar nas nossas vidas. Então eu te convido a descobrir isso comigo agora na nossa entrevista de hoje. Então, para nos ajudar a entender os prós e os contras dessa iniciativa, conversamos agora com a Adriana Faria, especialista em direito trabalhista. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui, principalmente para falar de um assunto de suma importância. De tanta importância, a gente que agradece a sua disponibilidade. Primeiro, doutora, nos explique sobre a diferença entre saque aniversário e o consignado proposto aí pelo governo. O saque aniversário, ele foi criado em 2019 pelo antigo presidente da República. Atualmente, o atual presidente vem trazendo essa proposta para que o empréstimo consignado seja substituído pelo salário anterior, né? Ou seja, a nova modalidade traz a opção das pessoas fazerem um empréstimo maior para podendo usar o que está depositado no fundo de garantia. Tá certo, poder ter acesso ao dinheiro que até então fica restrito ao trabalhador. Tendo em vista que o FGTS foi criado como uma solução para uma emergência aí financeira, nos traga, por favor, os prós e os contras dessa nova proposta. Olha, a nova proposta, ela é super importante para aquele trabalhador que tem o nome negativado, ou seja, que tem dificuldade para fazer empréstimo bancário em qualquer outra instituição financeira. Então, essa modalidade de empréstimo consignado através do FGTS vai facilitar a rentabilidade familiar dele, ou seja, ele pode pegar um empréstimo desde que o valor esteja depositado na conta do fundo de garantia dele, ou seja, o empréstimo não pode ultrapassar aquela importância e ele pode pagar aí de forma mensal sem comprometer a renda familiar, ou seja, sem ser descontado do próprio salário. Então, é uma vantagem muito boa. É claro que, de outra forma, a gente tem que avaliar os juros que será aplicado através desse empréstimo consignado do fundo de garantia. Porque, levando em consideração hoje, o FGTS, atualmente, ele tem uma rentabilidade mínima,
ou seja, não chega nem a 3%. Se a proposta do governo for maior do que esses juros, aí realmente é importante que o trabalhador avalie se essa nova proposta de empréstimo consignado vai ser vantajoso para ele ou não. A ver. Você acredita, doutora, que essas duas modalidades podem coexistir ou vai vir de fato para tirar o saque aniversário, como o governo já tinha sinalizado há tempos atrás? É, exatamente isso, né? Eu acredito que o saque aniversário vai ser substituído por essa nova modalidade de empréstimo consignado do Fundo de Garantia. É claro que a gente tem que ressaltar que é muito importante o governo disponibilizar uma outra forma de uso do Fundo de Garantia para poder mobilizar, né, o mercado financeiro. Às vezes as pessoas estão com uma dívida para pagar aí uma pouca... Um juros absurdo, alguma coisa dessa natureza. Então, é importante essa disponibilização do saque, do empréstimo consignado do Fundo de Garantia, para que os trabalhadores possam sair do sufoco. Usar aquele dinheirinho sem que o restante fique travado, como acontece hoje com o saque aniversário. Conversamos então com a advogada Adriana Faria, do escritório Rodrigues Faria Advogados. Muito obrigada, doutora, pela sua participação aqui nesse espaço para a gente. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. Ótima tarde, até mais. A gente vai para um rápido intervalo e na volta falamos sobre a super terça que reúne primárias em até 16 territórios dos Estados Unidos e deve consolidar Biden e Trump como favoritos para a corrida à Casa Branca. E ainda, a Organização Meteorológica revela que este El Niño é um dos mais fortes já registrados. Já já a gente fala sobre isso e muito mais, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h17 pelo horário de Brasília. Trazemos mais destaques dessa terça-feira para você. As buscas pelos fugitivos de Mossoró, no Rio Grande do Norte, estão aí no 21º dia e superaram a caçada por Lázaro Barbosa, em Goiás, caso que aconteceu aí em 2021. O maníaco do Centro-Oeste ficou foragido por 20 dias após matar 4 pessoas da mesma família, isso no Distrito Federal. Vamos ver. Há 21 dias, em 14 de fevereiro, 2 detentos empreenderam a primeira fuga da história de um presídio federal de segurança máxima, ao escapar da unidade prisional de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A penitenciária é uma das 5 administradas pela União. Até o momento, apesar das operações de busca envolverem mais de 600 agentes, helicópteros, drones, equipamentos que captam calor humano e cachorros farejadores, os presidiários seguem foragidos. A caçada pelos fugitivos superou o tempo de busca por Lázaro Barbosa, conhecido como maníaco do Centro-Oeste. Ele matou 4 pessoas da mesma família no Distrito Federal, ficou 20 dias foragido até ser morto pela polícia em Cocalzinho de Goiás em 2021. Em Mossoró, Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, que teriam ligações com o Comando Vermelho no Acre, conseguiram escapar durante a madrugada. Moradores alegaram ter visto a dupla em diversas ocasiões. Eles teriam feito uma família de refém na zona rural da cidade. E, na ocasião, a polícia também encontrou pegadas, calçados, roupas e uma corda em uma área de mata. 3 pessoas foram presas em flagrante suspeitos de terem facilitado a fuga dos detentos. Também o dono de um sítio em Baraúna foi preso suspeito de ajudar os fugitivos. A Polícia Federal passou a oferecer uma recompensa de R$30 mil por informações que levem à captura dos foragidos. E agora a gente traz um outro caso muito parecido. Nessa segunda-feira, 2 presos fugiram com a ajuda de cordas do presídio de segurança máxima Jair Ferreira de Carvalho, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. As forças de segurança realizam buscas pela região.
A fuga aconteceu na madrugada desta segunda-feira do presídio Jair Ferreira de Carvalho, de Segurança Máxima, em Campo Grande. A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, AGPEM, informou que 4 detentos tentaram a fuga, mas 2 não conseguiram e foram capturados. Os fugitivos foram identificados como Douglas Luan Souza Anastácio, de 33 anos, e Naldineide Arruda Martins, de 32 anos. As circunstâncias da fuga ainda vão ser apuradas. Tão logo a fuga foi verificada, a AGPEM acionou outras forças de segurança estaduais para tentar localizar e recapturar os fugitivos. Um deles foi detido por tráfico e roubo, o segundo por roubo e furto. Não foi a primeira fuga nesse presídio. Em 2016, outros 2 detentos fugiram da unidade prisional e foram posteriormente recapturados. A fuga aconteceu pelo muro e com a ajuda de uma corda. Os presos estavam alojados no pavilhão 6 da unidade prisional. De acordo com a AGPEM, os 2 presos que foram capturados estão isolados em cela disciplinar e vão responder a procedimento administrativo disciplinar. Inaugurada em 2001, a unidade é administrada pelo governo estadual. Vamos agora de destaque internacional. O exército ucraniano assumiu nesta terça-feira a responsabilidade pela destruição de um navio patrulha de guerra russo, perto da península anexada da Crimeia. Essa mesma embarcação já tinha sido danificada anteriormente no mês de setembro. A Marinha Ucraniana garantiu que uma unidade especial destruiu o mais moderno dos navios patrulha da Rússia, que foi atingido por drones marítimos Magura V5. A embarcação já tinha sido gravemente danificada em setembro em outro ataque ucraniano. Em 2 anos de guerra, as forças de Kiev conseguiram provocar o recuo da poderosa frota russa no Mar Negro com mísseis e drones navais para reabrir um corredor marítimo e exportar as vastas reservas de cereais. A Suprema Corte dos Estados Unidos suspendeu temporariamente uma lei estadual do Texas que permite a detenção ou até mesmo a expulsão de imigrantes que atravessaram irregularmente a fronteira a partir do México. O tribunal deve se manifestar na próxima semana sobre uma ação apresentada pelo governo de Joe Biden a respeito do controle migratório. O principal tribunal americano informou que a suspensão vale até o próximo dia 13 de março. A corte analisa uma ação apresentada pelo governo de Joe Biden, que acusa o Texas de exceder suas atribuições ao exercer controle sobre as fronteiras, área de jurisdição federal. Na semana passada, o juiz distrital David Ezra já havia suspendido os efeitos da lei SB 4 por considerar que o controle de fronteiras é uma atribuição de Washington. O governador republicano do Texas, Greg Abbott, promulgou o texto em dezembro de 2023, com o objetivo de defender o estado do que chamou de uma invasão. Aliado de Donald Trump, Abbott é um crítico de Biden e culpa o presidente americano pela crise migratória. Considerada uma das leis mais severas contra a migração, a SB 4 permite que a polícia e as forças de segurança do Texas prendam pessoas que não consigam comprovar que atravessaram a fronteira de maneira legal, independentemente do tempo em que já estiverem no território americano. Os detidos podem ser condenados a até 20 anos de prisão ou expulsos para o México, sem considerar se o país vizinho pode aceitá-los ou não. E já que estamos falando sobre os Estados Unidos, hoje é um dia importante para a corrida à Casa Branca. Os cidadãos americanos votam em 15 estados e um território em uma data que é conhecida como Super Terça, tida aí como crucial do calendário das primárias presidenciais nos Estados Unidos, que não deve ter muitas surpresas neste ano. A data vai confirmar o duelo entre o republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden nas eleições presidenciais de novembro. Nesta super terça estão em jogo mais de 1/3 dos delegados do partido e esta pode ser a última oportunidade para a única adversária de Trump, Nikki Haley, que soma 43 delegados. Com exceção das primárias de domingo em Washington, vencida pela ex-governadora da Carolina do Sul, seu adversário já ganhou em todos os estados que já votaram. Para os democratas, o suspense é menor, uma vez que a nomeação de Biden é mera formalidade e ele deverá ser o candidato do partido. Dezenas de milhões de americanos foram convocados às urnas desde o estado do Maine, no extremo nordeste dos Estados Unidos, até a Califórnia, na costa oeste, passando pelo Texas, no sul, e até a Samoa Americana, um pequeno território no Pacífico. Tradicionalmente, este dia impulsiona os candidatos à nomeação ou frustra as aspirações de alguns deles, concentrando toda a atenção e somando esforços, tanto humanos quanto de arrecadação de fundos.
É a ocasião em que os candidatos demonstram se são capazes de mobilizar eleitores com perfis e origens geográficas muito diferentes. A Organização Meteorológica Mundial revelou nesta terça-feira que o atual episódio do El Niño é um dos mais fortes já registrados. E trazemos aqui o alerta. As temperaturas devem permanecer altas até maio. O fenômeno perde progressivamente a força, mas vai continuar a ter impacto sobre o clima mundial nos próximos meses, alimentando o calor captado pelos gases do efeito estufa emitidos pelas atividades humanas. O El Niño corresponde ao aquecimento de grande parte do Pacífico tropical e aparece com uma periodicidade de entre 2 a 7 anos, com duração de 9 a 12 meses. O fenômeno modifica a atmosfera em escala planetária e aquece áreas distantes, com um impacto que se soma às alterações climáticas provocadas pelas atividades humanas. O atual episódio, que começou em junho de 2023, atingiu o pico entre novembro e janeiro, com um valor máximo de quase 2 graus Celsius acima da temperatura média da superfície do mar. A OMM indica que existe a possibilidade de que Laninha, que ao contrário do El Niño provoca a redução das temperaturas, se desenvolva mais tarde este ano, depois de um período de condições neutras entre abril e junho. Bom, e já que estamos falando sobre as altas temperaturas que vão durar até maio, vamos usar a tecnologia para fazer uma viagem tropical? Por que não? Vamos diretamente para o paraíso das Ilhas Virgens Britânicas. Você confere agora imagens de como estão as coisas por lá e eu admito que só de olhar minha vontade de viajar é enorme. O lugar esbanja paisagens únicas com belezas naturais e isso só contribui, é claro, para incentivar o turismo por lá. E chama também a nossa atenção nessa imagem que aparece pra gente dessa água claríssima, o deck cheio de barcos, mostram muito bem como deve ser incrível que seja só um passeiozinho por lá. Bom, é com essa imagem, com essa vista que a gente encerra o Jornal de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça que daqui a pouquinho você confere mais notícias na edição da 1h50. Uma excelente tarde para você e até amanhã.